Olá, minhas queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui para aprender da Palavra de Deus juntas, na nossa classe Esther, que faz parte da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. É um prazer podermos novamente ter a liberdade de estudar a Palavra de Deus, de aprender como realmente viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, para começar nossa aula, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pela tua proteção. E agora, em especial, queremos agradecer, Senhor, por termos a tua palavra, Senhor, por termos a liberdade de ler e de aprender, Senhor, de ti. E abençoa, Senhor, para que o seu Santo Espírito fale conosco hoje, nos dando realmente o alimento que nós necessitamos para viver uma vida que agrade a ti, Senhor, uma vida, Senhor, feliz, como é tua promessa para nós, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos estudado aqui sobre as máscaras. Nós já vimos algumas máscaras, né? A máscara do orgulho, a máscara da frieza. E hoje nós vamos ver mais uma máscara. Estamos baseando o nosso estudo, claro que na Palavra de Deus, na Bíblia, mas seguindo um roteiro do livro Removendo Máscaras, do pastor Hernandes Dias Lopes. E hoje nós vamos ver a máscara da justiça própria. Quem usa esse tipo de máscara está muito preocupado com os padrões, com valores que são considerados os corretos para um determinado tipo de cristão. Eles estão mais preocupados com as questões exteriores, né? E não de verdade com o seu coração. Diante do público, essas pessoas em geral são uma referência de santidade. Elas são uma demonstração do que é ser verdadeiro cristão. Mas no secreto do seu coração, isso não é uma realidade, porque elas vivem algo que de fato vivem no exterior, algo que de fato no interior não existe, né? Então, são pessoas que no secreto têm um caráter mundano, mas no público aparentam uma santidade. Não desfrutam da graça de Deus, né? Por quê? Porque eles acreditam que eles são justificados pelas obras deles. Claro que se você falar, você acredita na salvação pelas obras? Não. Mas, na verdade, no caminho da vida cristã, essas pessoas baseiam as suas bênçãos ou os seus sofrimentos de acordo com aquilo que fazem e que realizam. Muito mais as suas bênçãos, né? É claro que eu vou ser abençoado porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou fiel, eu amo a Deus, eu demonstro, eu ajudo as pessoas. Então, são pessoas que justificam as coisas que recebem, as bênçãos de Deus, tudo em cima das suas obras. O autor, ele chega a dizer uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que são pessoas que coam um mosquito e engolem um camelo, né? Então, são aquele tipo de pessoa que cobra muito dos outros, comportamentos dos outros, mas que, na verdade, diante das suas questões internas, né, se mostram bastante tolerantes com pensamentos, com coisas que ninguém vai ver, né? Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz: Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Nós decaímos da graça, né? Quando que a gente decai da graça? Quando a gente vive segundo a lei. As pessoas que usam essa máscara, elas não desfrutam da graça de Deus, né? Elas então decaíram da graça, porque elas passaram a viver baseadas em obedecer, em cumprir a lei. E a lei, ela é um favor merecido, ou seja,
Se eu me comporto bem, eu recebo bênção. Se eu não me comporto bem, eu recebo sofrimento, né? Então, a lei se baseia em merecimento, mas a graça não. A graça é um favor imerecido. Por quê? Porque a obra não é feita por nós, a obra já foi feita por Cristo. Então a graça, ela é imerecida porque ela foi em Cristo, né, que se cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu a lei, não nós. Então nós recebemos bênçãos, por quê? Pela obediência de Cristo, é através de Jesus Cristo e não por nosso merecimento. E isso é uma coisa que para nós seres humanos é muito difícil a gente compreender. A nossa natureza pecaminosa, né, nos leva a viver relacionamentos em que sempre as pessoas precisam merecer para receber qualquer coisa. Tem que merecer minha atenção, tem que merecer meu cuidado, tem que merecer, né? Isso nos relacionamentos com marido e mulher, com filhos. Você não está merecendo, né, receber tal coisa. E isso está tão introjetado dentro de nós que nós passamos também a viver esse tipo de relacionamento com Deus. Nós passamos a usar essa máscara, né, do merecimento, acreditando que aquilo que nós fazemos para Deus é o que vai tornar o amor dele por nós merecido, né? Aí sim Deus vai me amar, Deus vai ficar feliz comigo e vai fazer coisas para mim. Então, essa é uma forma que nós temos muitas vezes de nos relacionarmos com Deus, e isso é viver com a máscara da justiça própria. Romanos capítulo 11, versículo 6, Paulo afirma que se a graça fosse por obras, já não seria graça, né? A graça, ela só existe porque é imerecida. Se ela se baseasse em obras, ela não seria graça. O que anula a graça, portanto, não é o pecado, mas é a justiça própria. Nós deixamos de compreender a graça quando nós nos baseamos nessa justiça própria. A fé, ela é anulada pela justiça própria. A fé, a esperança, tudo aquilo que demanda confiança em Deus é anulado pela justiça própria. Porque quando eu começo a acreditar que aquilo que eu faço é que me dá valor diante de Deus, eu deixo de ter fé realmente nesse amor incondicional que o Senhor tem por mim. Os que usam esta máscara pensam ser justos, mas só podemos dizer que nós somos justos unicamente pela obra de Cristo, nunca por causa de nós mesmos, né? Então, não são as nossas ações que justificam, que nos tornam justos diante de Deus, mas o sacrifício de Cristo é quem nos torna justos, né? E Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo que nós passamos a ter paz com Deus, né? E não através do nosso serviço cristão, por sermos boas pessoas, por estarmos cumprindo as regras que nós consideramos adequada, por irmos à igreja vestidos da forma adequada, né? Por frequentarmos todos os cultos, por darmos o dízimo, enfim, por uma série de itens que muitas vezes nós vamos ticando e dizendo, olha, tô com tudo ok, né? Eu estou bem na fita, então eu posso ter o favor de Deus, eu vou ter as bênçãos de Deus, nossa, vai chover na minha horta, né? Na verdade, pensando assim, nós estamos utilizando essa máscara da justiça própria. Caim foi o primeiro a usar a máscara da justiça própria. E hoje nós vamos fazer uma análise da vida dessa situação de Caim, né? Se nós pararmos para pensar, Caim e Abel, eles foram criados com os mesmos princípios e com os mesmos valores. Eles foram ensinados da mesma forma, né? Eles aprenderam juntos como que era prestar um culto a Deus, né?
E isso implicava em fazer sacrifício de sangue. Quando Deus mandou Adão e Eva para fora do paraíso, eles saíram com roupas de peles de animais, ou seja, animais foram sacrificados para que eles pudessem ser cobertos da sua vergonha, né? Então, desde sempre, o sacrifício envolveu sangue, isso sempre apontando para o sacrifício maior, que seria a morte de Cristo. Então, Caim sabia disso, né? Caim e Abel, os dois criados sabendo das mesmas coisas. Mas o que nós vimos na hora que foi para oferecer uma oferta ao Senhor, né? Caim não fez isso. E por que Caim não fez isso? Porque Caim não era reto de coração. Essa era a questão principal. Ele podia até saber exteriormente como deveria ser feito, mas o seu coração não era de Deus, né? Ele colocou a máscara da justiça própria quando ele fez várias coisas. Então, a primeira coisa que nós vemos que ele colocou essa máscara da justiça própria foi quando ele prestou um culto a Deus sem observar os fundamentos de Deus sobre o culto. Sem sangue não há remissão de pecados, né? Então, Caim, ao não trazer um animal, né? Ao trazer coisas da terra que ele retirou lá, que ele colheu, né? Podia ser muito bonita a oferta dele, mas estava fora do que Deus tinha dito que era para fazer. E isso era, na verdade, como se Caim estivesse construindo um novo caminho para agradar a Deus. Ele desprezou o caminho que Deus deu. Por isso que não importa se nós não fizermos um lindo culto, né? Nossa, tinha umas músicas tão lindas, e aí foi falada uma palavra tão bonita. Se lá no começo de tudo não houve arrependimento, né? A sua vida não foi entregue ao Senhor, se o Senhor não te alcançou como filho, né? Esse culto será vazio. Não importa a beleza da oferta, não importa o quanto que ela esteja adornada, né? Foi feito um altar lindo, não importa isso, porque esse não é o princípio, esse não é o valor, essa não é a forma de adoração ao Senhor. Então, a primeira coisa que faz você colocar essa máscara da justiça própria é não observar os fundamentos de Deus para o culto. Por exemplo, Deus ordena na sua palavra que a gente não adore imagens, né? Então, não importa o que eu estou cantando, se eu estou envolvida em prestar ali um culto a uma imagem, o princípio está equivocado e, portanto, não é uma oferta aceita, que foi exatamente o que aconteceu com Caim. Apesar de bonitos seus frutos, eles não foram aceitos, porque eles estavam desobedecendo algo que Deus havia estabelecido. Então, essa foi a primeira demonstração de que Caim estava utilizando a máscara da justiça própria. A segunda coisa é que, ao prestar um culto a Deus sem examinar o próprio coração, Caim estava mostrando que estava usando essa máscara, né? Ele considerou que ele podia separar a vida dele do culto. Então, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 12, João diz que Caim era do maligno, ele pertencia ao maligno, né? O coração dele não era reto, e ele achou que Deus não ia se importar, não ia olhar para isso. Ele achou que Deus estava buscando adoração. E Jesus disse para a mulher samaritana que Deus não procura adoração, mas Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O mais importante para Deus
não é a forma do culto, não é se o coral canta afinado, não é se as palavras que o pastor diz são bonitas, né? Não é se a igreja cantou bonito, que foi gostoso no ouvido, forte ou fraco, mas o que Deus realmente está interessado é com a adoração que vem do coração, uma adoração em espírito e em verdade. Se a nossa vida não for de Deus, nosso culto será abominável ao Senhor. O princípio primeiro é que nós pertençamos a Deus. E aí sim a oração, a adoração será realmente do coração. Então, Caim não pensou nisso, né? Ele não examinou o seu coração. Ele não viu que ele não era entregue ao Senhor. Ele estava mais preocupado em aparecer diante de Deus com aqueles frutos, né? A outra coisa que demonstra que Caim usava a máscara da justiça própria é que ele, ao prestar um culto a Deus, ele tinha o coração dele cheio de ódio e inveja do seu irmão Abel. 1 João diz que, e por que o matou? Por que Caim matou Abel? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, era evidente ali a diferença entre Abel e Caim. E quando Deus aceita a oferta de Abel, Caim então fica irado, né? E ele fica com inveja do irmão, ele fica com ódio do irmão e ele já coloca ali no seu coração de acabar com ele, né? Então não existe, gente, uma relação certa com Deus se a relação com o meu próximo está quebrada. Se existe no meu coração inveja, ódio, rancor, amargura pelo meu irmão, como é que eu vou prestar uma oferta ao Senhor? Mateus capítulo 5, versículo 33 e 34 diz que antes de trazer a oferta ao altar, nós temos que nos reconciliar com o irmão. Como adentrar a uma igreja e prestar um culto? Porque essa é a grande questão, que às vezes as pessoas se esquecem. A gente não vai na igreja para assistir culto. A gente não fica na frente da televisão agora, né? Porque nesse momento de isolamento estamos à distância. A gente não fica assistindo o culto. A gente assiste, gente, live de cantores, a gente assiste filme, a gente assiste série de uma maneira passiva. Aquilo vai entrando nos nossos olhos e na nossa cabeça. Agora, culto, a gente presta culto, a gente não assiste culto. E eu não posso entrar num culto, entrar para prestar um culto ao meu Deus, se eu tenho problemas com o meu irmão, se eu tenho inveja, se eu tenho ressentimento, se eu tenho amargura, se eu tenho ódio. Porque o que vai ao encontro de Deus não são as minhas palavras, não é o meu cântico da boca para fora, né? Mas o que se apresenta na hora e que Deus está olhando é o meu coração. E então, que adoração que ele está vendo, que oferta que ele está vendo, né? Uma oferta bonita por fora, mas ele vê de lá uma coisa feia, suja, ou ele realmente vê uma oferta que o engrandece e que o honra, né? Então isso é algo que a gente tem que pensar. A outra coisa que demonstra que ele usava essa máscara da justiça própria é que ele, ao rejeitar a exortação de Deus, ao dar a oferta errada, com a vida errada e o coração errado, ele demonstrou que apesar de estar fazendo tudo errado, ele ainda rejeita essa exortação de Deus. Então nós vemos aqui que Deus, quando recebeu a oferta de Caim, ele não escorraçou Caim. Ele não simplesmente falou, não quero isso, e meio que jogou Caim para fora, né? Não, ele diz o seguinte: Senhor perguntou a Caim, por que te iraste e por que estás com o semblante abatido?
Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves dominá-lo. Deus aqui estava dando uma chance para Caim. Caim, por que você está com essa cara, né? Você está com essa cara abatida, mas eu vou te falar uma coisa, se você proceder bem, não vai se restabelecer o seu rosto, né? Então você deve dominar esse desejo do mal. Mas o que aconteceu com Caim? Ele era orgulhoso demais para admitir o erro dele. Normalmente, as pessoas que utilizam a máscara da justiça própria, elas têm muita dificuldade de admitir um erro, admitir um pecado, né? Não, mas você está falando isso, mas eu também faço aquilo. Ela vive na balança, né? Porque ela justifica pelas obras, então ela vai colocando na balança. Não, eu faço isso, mas olha só tudo que eu já fiz, né? Então, Caim ali, ele não admitiu o erro dele. E isso acabou trazendo problemas para ele, né? Porque ele não ouviu a exortação que Deus deu a ele e não seguiu os caminhos do Senhor. A outra coisa que Caim fez e que demonstra essa máscara da justiça própria é que Caim acabou tentando contra a vida do irmão dele, né? O que aconteceu com Caim? Ao invés de ele enfrentar o pecado dele, ele considerou que o problema dele não era o pecado dele, mas era o irmão dele. E que, portanto, eliminar o irmão dele era eliminar o problema dele, né? Muitas vezes a gente coloca as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos erros, a gente coloca culpabilizando outros, né? Eu sou assim porque o pastor não fez tal coisa, né? Ou porque a igreja não é tão assim. Porque... Então, ao invés de enfrentarmos os nossos erros, nós acabamos culpabilizando outros e, na verdade, meio que matando os outros, né? Porque nós vamos falar, ele que tem que resolver o problema, né? Isso não tem nada a ver comigo, o problema não é meu, eu não consigo olhar para dentro de mim e ver realmente algo de errado, porque eu estou sempre me justificando a partir de tudo que eu realizo. A outra coisa que Caim mostrou essa máscara é que ele manteve uma aparência de uma amizade genuína com Abel, enquanto dentro do seu coração ele escondia um desejo perverso, né? Aqui diz que, então Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. Olha só que bonitinho, né? O irmão chamando o outro para passear. Vamos Caim, vamos dar uma voltinha, né? E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Então, Caim teve palavras ali aveludadas, mas o coração totalmente perverso, né? Então nós vemos em todos esses momentos que Caim realmente apresentava um exterior, mas o seu interior não tinha nada a ver com aquilo que realmente ele estava demonstrando. E a última coisa que nós vemos aqui é que Caim demonstrou essa máscara da justiça própria, quando ele tentou esconder o pecado dele de Deus, né? Deus que sabe todas as coisas, que vê tudo, e Caim tentou esconder isso de Deus. Aqui na palavra de Deus diz, e Deus prosseguiu, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, será fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor, a minha punição é maior do que eu posso suportar.
Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. Olha só, né? Deus pergunta para Caim, na verdade eu não li um versículo anterior aqui, mas Deus pergunta para Caim, cadê o seu irmão, né? E ele diz, por acaso eu sou o guardador do meu irmão, né? Ainda dá uma disfarçada, e aí Deus fala, o que você fez, Caim? Porque o sangue dele está clamando para mim, né? E aí Deus fala para ele, olha, você vai ser um maldito. E ele fala, nossa, essa punição é muito forte para mim, eu não vou suportar, né? Eu vou ser um fugitivo. E é isso que acontece, gente, com quem usa a máscara da justiça própria. Quando ele cai, quando ele percebe, quando Deus fala com ele, mostra o erro dele, ele se afunda, porque toda a justiça dele é baseada nas obras. Se de repente ele considera que ele não tem obras para oferecer, então ele não serve para nada, né? E ele deixa de usufruir da graça de Deus. Essa máscara, para ser retirada, para ser jogada fora, você tem que passar realmente pela consciência do que representa a graça de Deus na nossa vida. O amor de Deus, ele é profundo. Ele é incondicional. Ele não olha para as nossas obras. Ele olha para o nosso coração, para a rendição do nosso coração diante dele. E aí você vai dizer para mim, então eu não preciso fazer nada, né? Porque não é pelas obras. Então, não é isso. Aquele que é alcançado pela graça de Deus, repleto dessa graça, que tem a consciência da graça de Deus, que tem a consciência que Deus dá a ele, a consciência do tamanho do amor, né, que Deus tem por você. Quando você tem essa consciência, você vai crescer e vai frutificar, e os frutos do Espírito serão essas obras. Então as obras não vão ser a semente para você alcançar a bênção, mas o fato de ser abençoado, de vivenciar o amor de Deus, de ver o amor de Deus no meio do sofrimento, de ver Deus agindo na sua vida em múltiplas situações, é que vai promover em você um crescimento que frutifica e que se manifesta através das suas obras. Então, que nós possamos retirar essa máscara da justiça própria, reconhecer que nós não podemos fazer nada para merecer esse grande amor de Deus, esse amor que vem de Deus, porque Deus é amor e tudo que Ele faz se traduz em amor para nós. Então que nós possamos usufruir dessa graça de Deus e não basear a nossa vida cristã em justiça própria, em realizar coisas para sermos justificados por Deus, mas saber que é através de Cristo que nós efetivamente fomos justificados. É através do amor de Deus manifestado na cruz que nós podemos então, enfim, ter paz com Ele. Que você possa usufruir dessa graça cada dia da sua vida. Amém.